Bem-vindos ao PD Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No review curto de hoje eu trago Azure Strike Gunvolt 3, que é para aqueles que curtem jogos de plataforma em pixel art bem agitados. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido e publicado pela Indie Creates, responsável pelos outros jogos da franquia Gunvolt e os jogos mais recentes da franquia Master Blaster. Alguns jogos dessas franquias você encontra no review aqui no canal, os links também estão na descrição. Ele foi lançado inicialmente para o Nintendo Switch e PC na plataforma da Steam, recebendo posteriormente as versões para PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One, tanto digitalmente como também na versão física ocidental pela Limited Run e uma versão asiática que tem inglês. Mas sem mais delongas, vamos entrar de cabeça na ação desenfreada dessa série. あれが未来技術研究所国内最大の企業スメラギグループその最先端技術の全てが集う英知の No mundo onde algumas pessoas têm poderes especiais e são conhecidos como adeptos, iniciamos a campanha com Kirin, uma sacerdotisa do grupo Shadow Yakumo, enquanto ela investiga as instalações do grupo Sumeragi. Lá encontra um dragão que é revelado ser na verdade Gunvolt, o protagonista original da série, que foi selado depois de perder o controle de seus poderes. Durante esse aprisionamento, usaram o excedente de energia produzida por ele como eletricidade para vários locais, só que isso afetou diversos adeptos que se transformaram em dragões primordiais, precisando agora impedir que eles causem mais estragos. Essa é a base da campanha, que tem algumas variações no decorrer da história, mas não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. O jogo é a sequência direta da linha principal da série, acontecendo vários anos depois do segundo jogo. Não é extremamente necessário conhecer os ocorridos dos jogos anteriores para entender o que está acontecendo, mas claro, se tiver jogado, torna a experiência bem melhor. 寺院はこの上か。随分高いところにある。このご時世そういう場所の方が安全だからねまさか暴力 Esse é um jogo de ação em plataforma que, enquanto reduziram bem a dificuldade para ter acesso mais abrangente, tem uma movimentação bem frenética. A ação com a Kirin é basicamente ataque a curta distância, usando o cajado dela, mas também podemos utilizar amuletos para aumentar o dano causado nos ataques. Só que esses amuletos entram numa mecânica que requer um pouco de prática, mas depois que entende bem, consegue uma agilidade enorme nos cenários, atacando diretamente o inimigo afetado pelo amuleto e, em boa parte dos casos, derrotando em apenas um ataque, podendo saltar para o próximo adversário se tiver uma boa agilidade. Diferente dos outros jogos da franquia que roubam as técnicas dos chefes, aqui ela aprende novos movimentos que são ativados por comandos mais simples, mas não usam a barra especial. Usando um sistema que lembra os gatilhos do jogo mobile, mas sem cobranças extras, conseguimos técnicas ativas e passivas baseadas em personagens da franquia geral, podendo criar diversos combos para facilitar os combates. E ainda mantendo o que vimos nos jogos anteriores, tem um sistema de pontuação que funciona tanto para contagem de ranking, como também para ativar as músicas da Lumen, que dão bônus nos combates, e também temos os ataques finais que atacam todos os inimigos da tela. Um ponto extra aqui é a possibilidade de controlar temporariamente um segundo personagem, nesse caso sendo o próprio Gunvolt, que dessa vez está bem mais poderoso. A jogabilidade com ele segue mais ou menos o padrão que tínhamos nos dois jogos dele, atacando com choques a qualquer inimigo acertado pela arma de espinhos e tendo uma liberdade maior de movimento. A arte segue o padrão dos jogos da Indie Creates, com toda a ação em pixel art com bastante detalhes em todos os cenários e sprites dos personagens e inimigos, agradando bastante quem curte esse tipo de arte. E também temos diversas imagens em alta resolução no estilo anime e alguns pontos mais importantes da trama, ilustrando bem esses momentos. As músicas também seguem o padrão da série, todas bem agitadas tanto durante os estágios como durante os combates dos chefes, adicionando também as músicas de idol nos momentos que alcança a pontuação necessária para ativar os bônus, que mesmo que não seja o estilo preferido do jogador, são agradables suficientes para não incomodar quem não gosta tanto desse gênero. Nele também temos dublagem em inglês e em japonês, daí para aqueles que preferem a dublagem oriental para manter o clima anime da série, esses são alguns dos envolvidos. この僕、ガンボルトも Kaito Ishikawa, dublador do Gunvolt, faz o Nero da série Devil May Cry e o Genos do One Punch Man. 私は裏八雲のキリン E
E o Sasahara, dublador da Kirin, faz a Kurin do Uma Musume e uma das vozes do Eternity Devil do Chainsaw Man. こんにちはキリン Meigo Sakuragawa, dublador da Lumen, faz a Tsubasa do Love Live e a Ako da Bang Dream. お初にお目にかかる俺はジエド Shun Harui, dublador do Zed, faz o Whis da série Legend of Heroes e o Sariel do Seven Deadly Sins. 日が暮れるまで待つなんてこと言えないけど暑いね。ここは夜になると気温が氷点下20度になるみたいだ。昼間は昼間で灼熱地獄だ。 Esse jogo tem uma quantidade enorme de conteúdo extra devido às atualizações que ele recebeu desde o lançamento do Switch. Dentre elas temos acréscimos de novas dificuldades depois de finalizar a campanha inicial, como também desafios extras de chefes novos e até o famoso Boss Rush. Também libera um novo estilo de combate para Kirin, deixando ela mais poderosa, mas é pedido que use as técnicas passivas, dando um desafio extra para o jogo. 世界を照らせゴールドトリリオン申請するデジキーマプラ Por último, temos o epílogo focado na organização Itens, tendo controle do líder deles e dando uma ideia do que pode vir nos próximos jogos da série. É uma campanha relativamente curta, mas mesmo assim é interessante a mudança da jogatina com o novo personagem, mesmo que sua base continue o mesmo da campanha principal. O jogo contém algumas DLCs, mas são apenas novas técnicas de ataque e suporte baseadas em inimigos anteriores da série. Enquanto não afeta em nada na história, tem alguns poderes que fazem bastante diferença para aqueles que não estão acostumados com o gênero ou simplesmente querem apelar um pouco na campanha. No jogo base deram uma boa diminuída de dificuldade, deixando mais acessível para os novos jogadores da franquia, mas para completar a lista de conquistas dele precisa desafiar as maiores dificuldades e conseguir ranks altos nas diversas missões da campanha. Entre os mais trabalhosos temos conseguir 20 músicas diferentes, conseguir o rank SS em pelo menos uma missão, finalizar a campanha no difícil e conseguir pelo menos 60 técnicas ativas diferentes. Em resumo, Azure Strike Gavolt 3 é para aqueles que curtem jogos de plataforma com uma ação frenética e gráficos e pixels de ótima qualidade. A dificuldade inicial é bem mais baixa que os outros jogos da franquia, sendo uma boa porta de entrada para a série para aqueles que não têm tanta experiência assim no gênero, mas não deixa de ter um bom desafio com dificuldades mais elevadas para os veteranos. Aqui eles fugiram um pouco do estilo da série Mega Man, agora não roubamos mais técnicas dos chefes, mas tem novas ideias de comandos baseados nos combates para o estilo novo do protagonista. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! 行くよ GV 裏九州錦雷帝夜叉砕き